Olá, olá, meus prezados amigos do canal, seguidores do Instagram, do Facebook e das demais redes sociais. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Tudo bem com vocês? Pois é, pessoal, após aí um período considerável aí sem gravar nada para vocês, hoje amanheci inspirado aí para fazer um vídeo de uma dúvida recorrente sobre a audiência de custódia. É uma dúvida que todas as pessoas nos questionam, principalmente quando acontece, porque nós temos no processo penal as audiências, né, que faz parte do procedimento da instrução e julgamento, só que nós temos também a chamada audiência de custódia, que é aquela audiência que logo após a prisão em flagrante, o preso é submetido à autoridade judicial, que será então definido ali a situação, se será reconhecida a legalidade do flagrante ou não, e reconhecida a legalidade do flagrante, não sendo caso de relaxamento, se será convertida aquela prisão em flagrante em prisão preventiva ou será concedida uma liberdade provisória com ou sem fiança. E a dúvida vem por quê? Quando o cidadão é preso em flagrante, ele é submetido a essa audiência de custódia, aí os familiares já querem apresentar testemunhas, já querem vir com todas as provas do processo, ou até mesmo na questão de restituição de valores, enfim. Os indícios de provas, é evidente que se a gente já tiver num primeiro momento, se já estivermos esses indícios de prova no primeiro momento, ele é importante sim já para a utilização durante o deslinde do processo. Mas o que eu quero deixar claro aqui com esse vídeo e sanar eventuais dúvidas é que a audiência de custódia, pessoal, ela não é para incursionar no mérito. O objetivo dela não é tratar da prova se o sujeito é culpado ou inocente, de forma alguma. A audiência de custódia, a razão dela existir, eu vou falar um pouquinho historicamente dela, é exclusivamente para avaliar, para que o preso seja apresentado a um juiz com um tempo razoável, e o juiz, a autoridade judicial, ela vai avaliar a legalidade do flagrante. Se o flagrante, se a prisão em flagrante obedeceu às legalidades constitucionais ali quando da condução. Pois bem, em rápidas palavras, eu vou fazer um vídeo bem rápido. A audiência de custódia, a previsão dela, historicamente, é no Pacto São José da Costa Rica, ou melhor dizendo, na Convenção Americana dos Direitos do Homem. E o CNJ, em fevereiro, ele aprovou um projeto de lei que já previa a implantação desse sistema aqui no Brasil. Minto, em 2015. Um ano depois, em fevereiro de 2016, o CNJ então baixa uma resolução e determina que o judiciário brasileiro, em 90 dias, implementasse essas audiências de custódia. Isso foi feito de forma gradual, não é em todas as comarcas do território jurisdicional que elas acontecem, mas em grande parte delas já acontece sim. E em tese, o que é essa audiência de custódia? Muito bem, não vamos aqui falar de prisão, das modalidades de prisão, porque esse vídeo você já sabe que a nossa proposta é levar de uma forma simples, objetiva, o entendimento para que todos, né, possam ter acesso a esse conteúdo. Principalmente o leigo, que às vezes tem aí um familiar ou alguém mais próximo envolvido numa situação dessa. Muito bem, então a polícia prende em flagrante alguém. A Constituição diz que o flagrante, o cidadão, o preso, ele deve ser apresentado, esse flagrante, ele deve ser comunicado até 24 horas da sua prisão, sob pena de relaxamento dele, em razão da ilegalidade. E a audiência de custódia justamente vem para que o juiz, antes, o juiz avaliava, era só papel, ele avaliava só as circunstâncias, a ocasião do flagrante, ia ter o contato efetivo com o conduzido, com o preso, na ocasião da audiência de instrução e julgamento, que às vezes poderia levar meses ou até anos. Muito bem, com o implemento da audiência de custódia, uma vez conduzido à delegacia numa ocasião de flagrante, nessas 24 horas da informação ali do cometimento de uma infração, o juiz, quando for analisar a legalidade desse flagrante, ele já vai ter contato direto com o conduzido. Então, como é que vai acontecer? É uma audiência, como se fosse uma audiência de instrução e julgamento, normal. Estará lá o advogado, caso constituído, o defensor público, no caso que não, em situações que não tenha advogado constituído, e vai estar lá também o promotor e o juiz. E ali, gente, o juiz, ele só irá fazer perguntas relacionadas à situação da prisão.
Inclusive esse tema ele é muito debatido pelas autoridades policiais, porque o juiz nesse momento ele vai querer saber o quê? Se ele foi agredido, se os direitos constitucionais foram obedecidos, se teve direito a acesso à família, se teve direito a uma ligação, se teve direito ao advogado, se teve direito a permanecer em silêncio. Então, esses direitos é que muitos aí, entusiastas, né, das pretensões punitivas, eles debatem muito, porque, principalmente o pessoal, né, que é contrário a essa visão. Então são essas as situações que são elencadas na audiência de custódia. Não é na audiência de custódia que vai perguntar ali se o cidadão cometeu ou não cometeu o delito e as circunstâncias do delito, as provas que pretendem produzir. Então só será questionada a questão da legalidade do flagrante. Se houve abuso de autoridade, se houve abuso de poder, se foi desrespeitada a integridade física do conduzido. Ou seja, uma vez obedecidas todos os requisitos que a Constituição prevê para uma situação de flagrância, será então homologado aquela prisão. Beleza. Homologou a prisão? Passa-se então a análise dos requisitos autorizadores da prisão ou da soltura. Lembrando que a prisão é medida de exceção. Então, nesse momento, o juiz passa a analisar se haverá ou não motivos que justifiquem a manutenção da prisão. Havendo esses motivos que justifiquem a manutenção da prisão, será então aquela prisão em flagrante será convertida em prisão preventiva e aí o conduzido passa então a responder nesse momento o processo preso. Evidente que contra essa decisão que decretou a prisão, temos os antídotos jurídicos cabíveis e pertinentes para cada fato, para cada situação. Ou o juiz também pode, diante do caso concreto, analisar o fato e determinar que, naquele caso concreto, o conduzido tem condições, preenche os requisitos para responder o processo em liberdade. Não estamos discutindo aqui a culpabilidade, se é culpado ou inocente. Somente se há ou não há a possibilidade de responder o processo no gozo da sua liberdade. Se sim, esta prisão em flagrante será substituída por medidas cautelares diversas da prisão, do tipo recolhimento noturno, não frequentar lugares determinados pelo juiz, uso de monitoramento eletrônico, dentre outras ali, aquelas previstas no artigo 319. É isso que eu gostaria de deixar claro. Caso contrário, não sendo o caso de substituição das medidas cautelares, da prisão em flagrante por medidas cautelares, será então convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então eu gostaria justamente de deixar claro que nessa audiência de custódia, aquela que é feita 24 horas, né, após a condução, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, nesta audiência, pessoal, não se discute mérito, não se discute prova, não se discute culpabilidade, e sim os requisitos da prisão. Nesse caso, o juiz homologa o flagrante e depois tem ali a gama, as duas em tese alternativas que eu disse, de conceder a liberdade ou decretar a prisão preventiva, tá bem? Eu espero que tenha sido esclarecedor, retornando aqui aos vídeos, espero que eu consiga manter aí uma frequência de vídeos e desculpando aí com os nossos seguidores, com os inscritos no canal, que às vezes eu não consigo corresponder em tempo real, de vez em quando chegam algumas perguntas de outros vídeos pretéritos que já estão ali, mas na medida do possível, unindo aí o trabalho com o hobby de estar aqui gravando, né, essas informações para vocês, a gente na medida do possível vai interagindo para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, tá bom? Não poderia deixar aqui de agradecer os já inscritos e pedir que, se gostaram desse vídeo, se foi esclarecedor, deixe o like, inscreva no canal, aperta lá no sininho lá para receber a notificação de novos vídeos, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e qualquer dúvida estamos aí à disposição, tá bom? Um abraço, uma boa semana a todos, fiquem todos aí na paz do Criador. Valeu!